noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez feliz de estar com vocês aqui nessa noite para a gente poder aprender um pouco mais, escutar um pouco mais, refletir um pouco mais e mudar, que é essa nossa intenção. Então, nós já agradecemos a presença de todos vocês, o carinho com que vocês recebem nossos palestrantes e nossas palestras, o carinho que vocês têm pela União Fraternal Paulo de Tarso. Então, sejam bem-vindos. Nessa noite, nós estamos recebendo Paulo Renato, do Grupo Espírita Fraternidade Irmã Sheila de Nova Iguaçu. Ele vai falar sobre o amor incondicional. Seja bem-vindo, Paulo. Nós estamos aqui ansiosos para saber se temos esse amor incondicional mesmo, né? Se esse amor faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, se somos capazes disso. Será que somos? Será que somos capazes de ter esse amor pleno, absoluto, sincero, amigo, despojado mesmo de todas as coisas para poder ajudar e estar com nossos irmãos? Então, nós vamos ver com a palavra do nosso irmão Paulo Renato, que a gente recebe com muito carinho e abraça fraternalmente, viu, Paulo? A União Fraternal Paulo de Tarso está muito feliz com a sua presença, agradecida com a sua disponibilidade de estar conosco. E nessa noite também nós devemos estar juntos, recebendo esses ensinamentos que estão vindos do alto, através do nosso irmão, naquele intuito de estar dentro da exortação de Kardec, irmãos instruívos, que é através disso que aqui nesse planeta e no outro plano nós poderemos estar bem melhores, né? Então, nesse momento, eu gostaria de chamar Mateus para a nossa prece inicial e a Márcia para ler a página inicial. Após as duas partes da prece e da página, daremos início à palestra com o nosso irmão e você esteja bem à vontade para que entre a qualquer momento falando conosco. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo e a palavra é sua. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus 11, de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobretudo, aquele ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. O jugo é a observação dessa lei,
Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Queridos amigos, queridos irmãos, vamos neste momento levar o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão de amor, e a Deus, nosso Pai, nesta hora. Senhor, pedimos as tuas bênçãos para abençoar a nossa noite, abençoar a nossa família, abençoar a todos aqueles que nós amamos, abençoar a cada um de nós, que possamos neste momento ter força, Senhor, para pôr em prática no nosso dia a dia tudo de bom que aprendemos, para assimilar o melhor que vemos, o melhor que ouvimos. Agradecemos, irmão Jesus, irmão de amor, por estar sempre conosco, por amparar as nossas mentes, os nossos corações, por amparar nos nossos caminhos. Agradecemos aos irmãos bondosos, ajudantes de Cristo, por emanar energias positivas a toda a humanidade, principalmente nesses tempos de pandemia. Senhor Deus, que esta noite possa ser uma noite de muita luz, uma noite de muitas bênçãos. Abençoe o nosso palestrante, que a sua palavra possa ser fluida, que a sua palavra, Senhor, possa de alguma forma atingir-nos para o nosso melhoramento íntimo, para o nosso aprimoramento moral. Que essa semana seja uma semana de muita luz, que a cada dia que passa, Senhor, nós possamos estar melhores, cada vez mais fortes. Agradecemos, irmão Jesus, agradecemos, Pai, por tudo. Que assim seja. Olá, boa noite, meus queridos irmãs e irmãs da Santo Espírito União Fraternal, Paulo de Tarso, Rio das Ostras. É uma satisfação estar aqui com vocês nessa noite. Agradeço o convite para que a gente possa conversar um pouquinho sobre um tema muito, muito especial, delicado, mas que exige de nós muito esforço, porque ele é muito importante em nossas vidas. Nós vamos conversar sobre o amor incondicional. Tema complexo, né, porque ainda estamos muito aquém, né, de estar em plenitude com esse amor incondicional. Então precisamos entender como é que isso funciona e como é que a doutrina nos traz isso, para que possamos fazer o nosso processo evolutivo. Então vamos aproveitar os ensinamentos maravilhosos dessa doutrina de luz, para que a gente juntos aqui entenda um pouquinho mais da importância desse amor incondicional em nossas vidas. Para começar, a gente precisa entender que para o processo de amor incondicional é necessidade de duas palavras básicas: a caridade e a disponibilidade. A caridade, segundo Paulo de Tarso, ela vem da palavra grega charis, que significa a apreciação da dignidade de Deus em nós e na pessoa do nosso próximo. Então, Paulo de Tarso deixa claro para todos nós aqui que o fator principal da caridade é a gente apreciar essa dignidade de Deus em nós. Ou seja, o Deus presente em nós. E também o Deus presente no nosso próximo. Então, quando eu consigo entender que dentro de todos nós existe essa semente divina, existe esse potencial, essa dignidade divina dentro da gente,
todos nós, sem exceção, as nossas relações tendem a melhorar muito. Porque eu passo a ser mais caridoso comigo mesmo e passo a ser caridoso com o outro. Então esse processo é fundamental. E aí, como é que a gente pode entender isso, né? Através do respeito e do autorrespeito. Então eu preciso me autorrespeitar. Eu preciso respeitar esse Deus que existe dentro de mim. E preciso respeitar o outro, porque também tem um Deus dentro de si. Então, quando eu elevo esse processo de respeito, eu elevo também o meu processo de caridade. Então, entender isso vai fazer com que eu avance nesse processo de caridade. Então, em primeiro lugar, o respeito, o autorrespeito tem que estar presente para que eu desenvolva esse processo de caridade. E Paulo afirma, de uma forma muito incisiva, né, que a caridade ela é paciente, ela é benigna, né? A caridade não arde em ciúmes, não se ufana, ela não se enobrece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, nem mas regozija-se, né, com a verdade. E aí, a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, Paulo traz para nós aqui um processo de caridade muito delicado, muito complexo, porque está difícil para todos nós. Está difícil para a gente ser paciente, está difícil não ter ciúme, não se enobrecer, não ir atrás de interesses. Né? E aí fica mais difícil ainda quando ele fala assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a gente não está preparado para isso. Aí fica difícil fazer a caridade. E a gente acaba fazendo muito mais fácil a caridade externa, de dar o pão, de dar o agasalho, de dar comida, né? De dar o dinheiro de alguma forma, de ajudar alguma instituição. Tem muitos trabalhando nesses movimentos assim, dessa forma. Mas ela é muito mais que isso. Ela é muito mais ampla. A caridade que a gente traz na nossa bandeira, na doutrina espírita, né? Que fora da caridade não há salvação, não é essa caridade externa, não é a caridade material. Ela pode até estar acompanhada disso, mas eu preciso me movimentar. Eu preciso crer fortemente, eu preciso ter esperança, eu preciso suportar as adversidades que surgem enquanto eu estou fazendo caridade. Esse sofrimento é porque, muitas das vezes, a caridade que a gente faz ao outro, ou faz a nós mesmos, nem sempre vai surtir aquele efeito que a gente esperava. E aí vem o sofrimento. Mas a gente precisa passar por isso. Precisa ter forças para passar por esse processo. Bom, quando a gente lê caridade, a gente também tem que ler disponibilidade. Não adianta sem disponibilidade, sem estar
Ah, mas é difícil, você pode dizer assim, é difícil olhar para uma pessoa que me gerou muito desconforto, que falou algo que eu não gostei, que trouxe uma situação desagradável, e olhar para essa pessoa como se fosse Deus. Entendo, realmente é difícil. Mas se eu tentar me conectar com a semente do outro, eu vou respeitar o outro. Ah, mas esse processo de conexão com a semente, como é que eu faço isso? Como é que eu avanço nisso? Bom, eu preciso entender que existe essa semente divina lá dentro. E que de alguma forma nem esta pessoa está conseguindo se conectar com ela mesma. Então, quando eu, nas minhas relações, no dia a dia, procuro compreender o outro, fazer esse processo de compreensão, quando eu consigo não julgar o outro, simplesmente tentar entender. Quando eu tento ser empático com o outro, me colocar no lugar do outro, para entender por que o outro está agindo daquela forma. Quando eu sou honesto com os meus sentimentos e tenho uma congruência na relação com o outro, e o outro percebe que eu não estou sendo falso, eu consigo despertar esta semente divina que está no outro. Eu consigo conectar a minha semente com a semente do outro. Então esse é um processo que a gente precisa entender. Eu vou ampliar, e aí eu começo a ampliar o respeito, porque se eu não julgo, se eu compreendo, se eu sou empático, se eu sou honesto, o outro vai se sentir respeitado. E o respeito vai vir de volta. Então a gente precisa entender esse processo e ampliar isso nas nossas relações no dia a dia. A disponibilidade, ela vai se ampliar de forma significativa, né, com as nossas experiências no campo do sentimento. Eu preciso me abrir mais, eu preciso perceber mais o que eu sinto. Eu preciso entender porque eu estou com raiva, porque eu estou feliz, porque aquela pessoa me magoou, porque aquilo que foi dito me gerou desconforto. E eu preciso estar aberto para essas experiências. Quanto mais aberto
para o mundo do sentimento, mais eu fico disponível. Nossas relações são com pessoas. O foco deve ser pessoas. Mas nossa sociedade nos força o tempo todo a ter relações com coisas. Coisas não manifestam sentimentos. Por mais que você ame o seu carro 0 km, maravilhoso, ele não vai retribuir esse amor para você. Que você ame o seu quadro de coleção, que você ame a sua coleção, de sei lá de que você escolheu para colecionar na vida, que você tenha coisas maravilhosas no que diz respeito ao que você foi adquirindo de forma material, através das suas conquistas, através das suas lutas, não tem sentimento de volta. O celular que cai do bolso na calçada, espatifa inteiro, e você se contorce todo de dor porque sabe que foi caro, ele não vai te devolver nenhum tipo de sentimento. Então, quando a gente fala que a disponibilidade se expande, quando a gente se abre para experiências no campo do sentimento, a gente está falando, se conecte às pessoas. Esteja mais disponível às pessoas. Comece com essa disponibilidade dentro de casa, no próprio lar, com os familiares. A gente nunca está disponível para a família. Às vezes fica horas com um amigo no telefone, mas quando algum familiar vem conversar, estou sem tempo. E às vezes a gente está sem tempo no trabalho, para um amigo que vem conversar, a gente está sem tempo nas nossas relações de estudo, na universidade, no colégio, a gente está sem tempo na fila, no transporte público, a gente está sempre sem tempo para o outro. Mas a gente tem um tempo danado para cuidar daquelas coisas que a gente está apegado. As pessoas, às vezes, se a gente voltar para a experiência do carro, fica 2 horas lavando o carro, esfregando o carro. Quando o filho vem conversar, fala, não tenho tempo para conversar com você agora. Não, você teve 2 horas de tempo para o seu carro. Ah, mas o carro precisava estar limpo. Mas e o meu coração? E o que eu penso? Não importa? Então a gente precisa estar atento a isso. Precisa estar atento a esse nível de disponibilidade nossa. Mas é importante ficar claro que essa disponibilidade é no campo do sentimento. É no campo do sentimento. Ampliar o meu processo de caridade e desenvolver o meu amor incondicional é através do campo do sentimento. Né? E a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que acha que estar disponível está aberto para tudo, de forma passiva. E não é isso que a gente está dizendo. Não é isso que a gente quer dizer. O que a gente está dizendo aqui é que, assim, é estar aberto para experiências, para compreensão, para compreender o outro, aberto para ouvir o outro. Mas a gente não precisa ser passivo. A gente deve evitar de intervir na vida do outro. Quanto menos diretivo, melhor. Eu costumo dizer que eu nunca acordei e meu anjo da guarda, guia, protetor, como você quiser chamar, estava sentado na beira da minha cama e falou, olha, não estou aguentando mais, hoje a gente precisa ter uma conversa para a gente dar uma realinhada nesta tua etapa reencarnatória. Não. Ele fica ali, tentando intuir, tentando
que a gente faça contato com ele, converse com ele, ou ela, não sei. Mas a questão é, não intervém. Então a gente precisa tomar muito cuidado nesse processo de intervenção na vida do outro. Ficar atento a isso. Isso é muito importante mesmo. Mas aí eu vou trazer para a gente hoje um exemplo para exemplificar amor condicional. Todos já conhecemos, está batido, está muito falado, mas pouco praticado. Muito pouco ainda praticado. Então eu vou trazer a parábola do bom samaritano. Mas vamos trazer a parábola do bom samaritano para o século XXI. Porque no período de Cristo é bem diferente do período de hoje em dia. Né? Mas vamos rever a parábola, para refrescar a memória. Então, eis que levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar, ou seja, a famosa pegadinha. Vamos ver se ele cai nessa. E ver como é que Jesus se saía. E perguntou para Jesus: mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? E Jesus responde: o que é que está escrito na lei? Como lês tu? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu simplesmente: respondestes bem, faz isso e viverás. Então aqui, nessa parábola, Jesus deixa uma chave para a gente, um caminho das pedras. Como é que está o nosso processo de amar a Deus? Todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo o entendimento. Como é que está esse processo nosso? Como é que está essa conexão com Deus? Ou a gente está passando batido? A gente está conectado com muitas coisas. A gente está conectado nas redes sociais. Nesse momento aqui a gente está usando uma rede social. Que ela tem N formas de ser usada, né? E aqui a gente está usando para o nosso estudo, para a nossa doutrina. Mas como é que está a nossa conexão com Deus? Como é que está essa conexão com nós mesmos e com o nosso próximo? E a gente já viu lá atrás que eu amplio muito essa conexão com Deus quando eu percebo Deus em mim e percebo Deus no outro. Sinto Deus em mim, sinto Deus no outro. Então aí está a chave do sucesso. A gente pode dizer assim, essa é a chave do sucesso. É uma do nosso processo evolutivo. E uma das formas de se viver melhor neste planeta de provas e expiações a qual a gente está inserido. Mas a pessoa que perguntou ficou muito satisfeito, né? Porque ele pergunta assim: ah, já entendi. Mas quem é o meu próximo? Diz aí para mim, quem é meu próximo?
Bom, Jesus conta a história que todos nós conhecemos aqui, do samaritano, que ele acolheu a pessoa caída no caminho, e que outros dois personagens simplesmente ignoraram aquela pessoa caída. Mas o que Jesus queria dizer de maneira concreta? Qual era o ensinamento profundo que Jesus deixa com a história do samaritano? É o que ele passou um curto tempo entre nós, mas que ainda ressoa por mais de 2000 anos, que é o ensinamento fundamental para o nosso processo evolutivo. Amar. É amar, amar sem qualquer restrição. E aí ele coloca a gente numa situação difícil. Porque nós temos ainda muitas restrições. Nós temos muitas restrições. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Como é que está meu nível de restrição? O que eu sou capaz de amar, o que eu não sou capaz de amar? Não, essa pessoa não tem condições de amar. Então, na maioria das vezes, eu acho que todos nós, de uma forma geral, estamos na condição do caído na estrada. Do caído da estrada. Mas o nosso processo é chegar no processo do samaritano. Por quê? Porque aquele que ama se realiza. Muitos aqui já devem ter sentido uma satisfação em algum momento da vida de ter feito algo bom, sem interesse nenhum, e sentido dentro do seu espírito, dentro do seu um gozo diferente, um gozo sublime, algo que preenche o espírito, porque o amor realiza. Então, se queremos realizar algo, o caminho é através do amor. Aquele que não ama não vai se realizar nem nesta e nem em outra vida. Enquanto a gente não entender que o processo, o caminho é o amor, eu vou continuar empacado. Eu vou continuar empacado. Então, o que o samaritano do século XXI precisa fazer? Bom, nós estamos no século XXI. Ninguém, raramente, né, talvez muito afastado aí, interiorzão, mas acho difícil você em Rio das Ostras encontrar alguém caído numa viela aí, com um burrico, né, e você caminhando de burro. Acho difícil. Né? Tudo asfaltado, muita calçada, muito asfalto, muito prédio. As nossas vias, as nossas formas de se locomover são outras, completamente diferentes. Mas o ensinamento de Jesus continua. Então, o samaritano do século XXI
ele precisa perceber que não deve haver qualquer restrição para com aquele que está necessitado. Se a pessoa está necessitada, eu não devo ter restrições em relação a essa pessoa. Ah, mas às vezes a pessoa está necessidade de ouvir, de falar alguma coisa. Ah, mas eu não posso te ouvir agora. Opa, botou uma restrição. Às vezes a pessoa quer simplesmente desabafar, né, alguma coisa. Você não tem tempo. Às vezes a pessoa só quer companhia. Fica aqui do meu lado um pouquinho. Você não tem tempo. Às vezes na rua alguém precisa só de um dinheiro para completar, para comprar um pão, para levar para casa, um leite. Eu tenho, mas não tenho, porque eu não te conheço, não sei quem você é. E acho que você vai tomar isso aí de cachaça, ou sei lá o quê. E julgo e ponho restrições. Então, a caridade, nós sabemos que ela precisa ser inteligente. Mas a caridade não pode ter restrições. É diferente. E a gente precisa entender esse processo. Porque não é quando eu quero fazer. Porque quando eu tomo a iniciativa de fazer algo, por alguém que não pediu nada, eu estou interferindo na vida do outro. Ah, essa pessoa mora numa casa muito humilde, eu tenho condições de dar uma situação muito mais confortável para ela. Eu vou lá e vou dar uma geladeira nova, uma máquina de lavar roupa e um aparelho de ar-condicionado. Nossa, lindo, maravilhoso. Em que momento você perguntou se era isso que essa pessoa queria? Em que momento você perguntou se essa pessoa tinha energia para abastecer isso? Ou se ela tem dinheiro para pagar a conta de luz? Porque ela é humilde, mora num lugar feio, pobre, mas ela é honesta e ela não permite que faça o famoso gato na luz dela. Então ela paga aquilo que ela consome. Então às vezes não adianta dar um ar-condicionado porque ela não vai ligar. Porque não tem condições de pagar a conta de luz. Agora, se a pessoa caiu de forma muito clara na minha estrada, no meu caminho, por onde eu estou passando, essa é a pessoa que eu preciso ajudar sem restrição. E aí é fácil, porque a família não está na minha estrada, não está de uma forma muito clara na estrada da nossa vida. As pessoas com quem a gente lida no dia a dia, no trabalho, não está na nossa estrada. As pessoas com quem eu convivo nos meus ambientes de estudo, colégio, faculdade, não está na nossa estrada. Aquele no dia a dia da rua, no ponto de ônibus que eu estou, a pessoa que cai ali, eu não posso acolher ela agora porque eu vou chegar atrasado no trabalho. Alguém faz isso aí. Então é isso que a gente precisa ficar atento. O samaritano do século XXI tem muitas
oportunidades de exercer o ensinamento do Cristo. Porque tem muita gente na nossa estrada. Não é pouca, não. Essa pessoa que está no nosso caminho, que está na nossa estrada, na nossa vida, ela merece o nosso apoio total. Ela merece o nosso amor. Ela merece que a gente respeite a sua vida. A gente tem que tomar muito cuidado de não interferência, sem se envolver, mas sem restrições. Então, esse samaritano do século XXI, o samaritano do século XXI tem essa finalidade de perceber que aquele que está no seu caminho, que aquele que caiu na sua estrada da vida, merece apoio, merece amor, merece respeito. E aí a gente para pensar um pouquinho nas pessoas que estão na nossa estrada e ver como é que nós estamos agindo. Na maioria das vezes como levita ou como doutor da lei. Raramente como samaritano. Muito raramente. Então precisamos perceber isso. Neste século, com tudo que a gente vive, o nosso trabalho, a nossa rotina, com acesso à tecnologia que a gente tem, se conectar mais com as pessoas, dar mais apoio às pessoas, mais amor, mais respeito, menos intervenção. Porque quando eu respeito profundamente o outro, eu deixo com que o outro faça o seu processo. Quando eu digo para o outro o que ele tem que fazer, é um desrespeito enorme, porque eu estou dizendo para o outro o seguinte: você não é capaz, eu sou. E sem restrições, é esse trabalho de eu não preciso colocar limites. E aí a gente chega nesse amor incondicional que a gente está tanto buscando. Porque é muito fácil falar de amor incondicional entre a mãe e o filho, uma filha, né? Com os pais, aquele amor assim que não importa o que faça, eu vou continuar te amando. Mas é mãe, ou é pai, ou é tio, ou tem uma outra relação qualquer, avô, avó, irmão, agora, nesta etapa. E na outra, foi o quê? Então a relação que importa desse processo de amor incondicional é entre espíritos. Somos espíritos. Estamos no processo evolutivo nosso. E o nosso processo evolutivo passa por esse desenvolvimento do amor incondicional. Então eu vou me esforçar, eu vou me desprender mais, eu vou ter mais disponibilidade para desenvolver essa caridade e chegar nesse amor incondicional. E aí, se nós formos para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele reforça que fora da caridade não há salvação, aonde se resume toda a moral de Jesus? Toda a moral de Jesus. Ela se resume aonde? Na caridade e na humildade. Quantos centros espíritas espalhados por este país têm o nome caridade e humildade? Porque essa é a moral de Jesus, ela está concentrada nisso. Então, se está concentrada na caridade e na humildade, opa,
E se eu sou discípulo de Jesus, e se eu me considero cristão, e se eu estou tentando fazer meu processo evolutivo neste planeta, usando os ensinamentos de Jesus, eu não consigo, se eu fugir disso, eu vou ficar patinando. Eu vou ficar patinando. Então eu preciso desenvolver tanto a caridade quanto a humildade. Essas virtudes, elas são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então eu preciso perceber, opa, se eu estou egoísta, em alguma coisa, meu grau de caridade está deixando a desejar. Quanto mais orgulhoso, menos humilde. Opa! Então, esses são sinais que servem para a gente estar atento. Como é que eu estou me percebendo? Como é que eu estou percebendo o egoísmo em mim? Como é que eu estou percebendo o orgulho em mim? Eu preciso estar atento a isso. Nós precisamos se conectar com isso, de nos perceber, de olhar para nós e perceber. Opa, isso é egoísmo. Opa, isso é orgulho. E aí eu estou com dificuldade para caminhar como cristão. Bom, em todos, sem exceção, todos os ensinamentos de Jesus, ele deixou claro que essas virtudes são o caminho da felicidade eterna. Então não é para esta etapa, não é para esta existência, não é para esta reencarnação, é para o nosso processo evolutivo. Esta felicidade vai caminhar junto com o meu processo de caridade e humildade. Então, os mundos superiores vão abarcar esses tipos de espíritos. Um nível de caridade altíssimo, um nível de humildade altíssimo. Né? Jesus não se importou com a terra. Olha o grau de caridade e humildade dele. O esforço incomensurável que ele teve que fazer para entrar no processo vibratório da Terra, para estar conosco, na condição de reencarnado. Então, e nós? Não, ali eu não vou. Não, ali eu não ando. Não, aquele tipo de gente ali não serve para mim. Então a gente precisa pensar nisso. Precisa estar atento. Como é que a gente está fazendo esse processo? Como é que nós estamos caminhando? Porque o amor incondicional só passa pela caridade e humildade. Sem caridade e humildade, eu não vou desenvolver meu amor incondicional. Ainda no capítulo Fora da Caridade na Salvação, Jesus nos deixa as bem-aventuranças e diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é esse que conseguiu desenvolver esse processo de humildade, de nivelamento, não importa onde você esteja. Não importa em que ambiente você esteja. Não importa com que tipo de gente você esteja. Você nivelar.
E o outro vai falar assim: que bom que essa pessoa conseguiu estar aqui comigo. Tem situações que esse nivelamento até passa desapercebido. Por quem? Por quem está em condição inferior. A gente vê isso muito em situações no plano espiritual em que o desencarnado não consegue ver que ele está sendo assistido. Espíritos que estão num grau de evolução maior que o dele, ele não consegue nem perceber que ali está. Como nós. Muitas das vezes no nosso dia a dia também não percebemos que estamos acompanhados por nossos guias. Passa desapercebido. Né? Por quê? Porque está faltando essa humildade para fazer essa conexão. Essa humildade de perceber o quanto a gente ainda está na condição do caído na estrada do samaritano. Bem-aventurados que têm coração puro. Esse coração puro é aqueles que conseguem não julgar. Vamos julgar menos. Quanto menos a gente julgar, melhor. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa se esforçar nesse processo. Bem-aventurados mansos e pacíficos. São aqueles que compreendem mais, são mais empáticos. Então, quando eu faço esse processo, eu vou desenvolvendo essa capacidade de amar cada vez mais. Bem-aventurados os misericordiosos. Precisamos desenvolver isso, essa misericórdia com o outro, com o próximo. Passa por esse processo de entender se fosse eu que estivesse vivendo isso, o que eu gostaria de receber. Né? Então, todas as vezes a gente assiste notícias assim no jornal, no nosso dia a dia, vê, ouve verdadeiras atrocidades. E a gente sai julgando, sai condenando. Mas se eu estivesse no lugar daquela pessoa que cometeu aquilo, não, mas eu não vou jamais fazer o que eu... Tá, mas e se eu estivesse ali, o que eu gostaria de receber? Ainda dentro do ensinamento fora da caridade na nossa salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo, o recado é: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Eu preciso fazer esse processo. Nós precisamos fazer esse processo do alto amor e do amor ao próximo. Então precisamos, eu sei que culturalmente não nos foi ensinado esse alto amor. O alto amor é um processo que não se ensina na família ainda, nos dias de hoje, nas escolas, né? Mas eu preciso começar a fazer isso. A cuidar de mim, que é alto amor. E aí, amar o próximo também. Mas se eu não amo a mim mesmo, por que eu vou amar o outro? Então meu processo fica emperrado. Então a gente precisa caminhar nesse sentido. Precisamos caminhar nesse sentido de amor ao próximo. Fazei aos outros o que desejareis que vos fizesse. O recado é claro para todos nós.
quantos problemas nós iríamos evitar se isso fosse levado ao pé da letra. Quantas coisas deixaríamos de dizer, porque nós não gostaríamos de ouvir. E aí dos ensinamentos assim mais difícil, né? Diria eu, complexo. Amai os vossos inimigos. E aí a gente precisa entender quem é o nosso inimigo. Quantos de nós já ouvimos dentro da doutrina que os maiores inimigos, o principal inimigo de nós somos nós mesmos? Então eu preciso começar a me amar. Opa, eu preciso amar esse cara que é egoísta, que é orgulhoso, que é preconceituoso, que é arrogante. Eu preciso começar a amar essa pessoa. E aí eu vou ampliando o processo de amar os outros que eu também não gosto. Porque os nossos inimigos também têm Deus dentro de si. Então, é um processo de me levar a essa questão do amor incondicional. É um processo. Eu preciso entender isso. Eu preciso caminhar nesse sentido. E ele diz ainda, perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Então, passa pelo perdão. Precisamos perdoar. Eu entendo que é difícil perdoar. Cada vez mais difícil perdoar. Mas, como é que a gente pode iniciar esse processo? Começa por não, pelo menos, sentir raiva ou vontade de vingança. Já é um começo. E depois, compreender que todo mundo está em processo evolutivo. Sem exceção, todos nós. Então, a gente também erra, a gente também tropeça, a gente também fala o que não devia ter falado. Ah, mas eu não fiz isso, nunca fiz isso com essa pessoa fez isso, mas você já fez com outras, ou vai fazer com alguém. Por isso ele coloca, se quereis ser perdoado. Porque pode ser que você precise do perdão lá na frente, e nem sabe ainda. Então que a gente fique atento a isso. Fazei o bem sem ostentação. Então, não adianta. Se eu quero chamar a atenção para o que eu estou fazendo, não é o caminho. Ah, mas eu chamo a atenção porque eu quero ajuda. Espera aí, você quer ajuda ou você quer aplausos? Então a gente precisa perceber isso. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. A importância do não julgamento. Quando alguém faz alguma coisa errada, você pensar, será que eu já não fiz isso? Será que eu já não fui assim? Eu não me lembro, mas eu não sei. O HD foi deletado, né? A gente, pela misericórdia divina, eles apagam o nosso HD. Eu não consigo acessar a memória lá das reencarnações anteriores. Por misericórdia divina. Porque senão a gente ia enlouquecer. Mas e aí? O que eu já fiz? Então isso ajuda muito nesse processo de não julgamento. Simplesmente ouvir o outro, o que ele nos traz.
humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e de que ele mesmo dá o exemplo. Então, Cristo o tempo todo nos traz exemplos de humildade e caridade. E mostra para nós o processo do amor incondicional. Então, o caminho parece fácil. São só 2 palavras. Mas nós sabemos quantos anos já se passaram e quantos ainda irão se passar para que a gente atinja esse nível. Né? Que a gente viva essa humildade, viva essa caridade ensinada por Cristo. Então já sabemos que se eu preciso desenvolver a humildade e a caridade, eu preciso estar atento e combater sempre que possível o orgulho e o egoísmo. Mas existe uma recomendação também de Cristo, em que ele diz que a caridade, né, é a condição absoluta da felicidade futura. Por isso carregamos a nossa bandeira. Fora da caridade não há salvação. Porque a felicidade está, a felicidade futura, a felicidade do nosso processo evolutivo está na caridade, no amor ao próximo, no amor a si mesmo, a caridade consigo mesmo, a caridade com o outro. Enxergar esse Deus em mim, enxergar esse Deus no outro. Para finalizar nossa noite de hoje, eu deixo vocês com a frase do Chico, em que ele diz: aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Meus irmãos, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui juntos na noite de hoje, estudando essa doutrina de amor, de paz, de muita luz, essa doutrina consoladora, e que possamos continuar na nossa caminhada, mas caminhando sempre à frente, sempre para o alto e sempre ao lado de Jesus. Uma boa noite e muito obrigado a todos. Então, que coisa boa poder estar aqui ouvindo o nosso irmão Paulo. Muito obrigada pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. E nós sabemos que grande parte desses ensinamentos vieram diretamente para nós, vindos da onde? Da espiritualidade. Porque para cada um vem a palavra certa. Então, nós agradecemos muito, viu, Paulo Renato, pelas suas palavras, por esse momento tão instrutivo que nós tivemos juntos. E queria falar com vocês a respeito dos nossos avisos, lembrando da cesta básica e do bazar, que Cleusa e a Rita são responsáveis. Gente, não deixem de doar, não deixem de dar, não deixem de visitar o bazar, porque é dali que sai toda a nossa economia que precisamos para as necessidades básicas da casa. Então, não deixe de estar junto. Lembramos também que as nossas irmãs Isabel e Kátia, nesse projeto lindo que elas estão fazendo e que merece todo o nosso aplauso,
Já tem 25 crianças, né, inscritas para o reforço infantil. Então, pedir a vocês que divulguem cada vez mais esse projeto maravilhoso do MAPA e que estejam junto, apoiando a Isabel e apoiando a Kátia. A nossa próxima palestra, do dia 30, vai falar sobre igrejismo no Centro Espírita. O palestrante vai ser Yuri Guerra, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Campos. E aqui deixamos todo o nosso agradecimento a todos vocês de estarem juntos, de prestigiar o nosso palestrante e as nossas palestras e o nosso Centro Espírita, né? E agradecemos toda a equipe que fica nos bastidores, né? A diretoria, Mateus, a Glória, com todo esse empenho de trazer pessoas tão capacitadas e importantes quanto o nosso palestrante de hoje, Paulo Renato. Agora, para a prece final, nós chamamos o Luciano e damos boa noite a todos vocês, desejando uma semana de paz, de luz, e que Jesus realmente mude o nosso pensamento e o nosso coração. Estejam com Deus, e agora a prece com Luciano. E assim que possamos agradecer ao nosso Pai amado, aos mentores espirituais dessa casa, aos nossos mentores espirituais, por mais essa reunião, esse sentimento compartilhado, esse conhecimento adquirido, essa energia aqui presente. Que com isso em mente consigamos nessa noite alcançar aqueles que nós amamos. Que possamos amanhã ter um dia mais resiliente, com mais força, com mais coragem, com mais amor no coração. Que todos aqueles que estão precisando, que estão necessitados, possam ser alcançados pelas nossas energias. E que juntos continuemos nossa caminhada rumo à descoberta do nosso coração, à descoberta da nossa fé, à consolidação do nosso amor pelo próximo. Que assim seja. Graças a Deus. bálsamo que alivia.